Olá pessoal, me chamo Daniela Ruiz e estou aqui hoje para transcrever várias lives, são 33 lives falando das parábolas do reino. Eu assisti todas elas, é a live de um professor meu e nessas 33 lives gerou uma transformação na minha vida, conhecer sobre o reino, sobre o que Jesus falava nas parábolas. Então eu vou começar pela primeira parábola, que é a parábola do trigo e do joio, está lá em Mateus 13, a partir do versículo 24. E ela continua, ela tem uma explicação a partir do versículo 36. Eu vou começar por ela porque ela é a mais fácil, porque ela tem a explicação, não porque é a mais fácil, é porque ela tem a explicação. As parábolas do reino são um tesouro. É hora de levantar uma geração inteira, é hora de desfrutar. Todas as parábolas mandam o mesmo recado, o recado é do reino. Parábolas não é só uma interpretação de texto. Uns não levam a sério, outros acham que ele falou tão simples que qualquer um entende. Só quem está com o coração pronto é quem entende. As parábolas é um movimento, não é um recado para todos, é um recado diretamente para os filhos. É um sinal para quem tem o coração para aquilo. Filho é aquele que faz parte da mesa, que reconhece, que se assenta e que foi remido e lavado. As parábolas estão contidas no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus mostrava o reino e que estavam com o coração pronto pegava na hora, e às vezes nem os discípulos entendiam. Parece uma história, mas é um recado. Só é história para quem não entende. Então eu vou ler na íntegra a palavra que está escrito na Bíblia, em Mateus 13, do versículo 24 em diante, e depois tem no versículo 36, que é a explicação da parábola. A parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixe crescer ambos juntos, e até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Foi até o versículo 30, agora eu vou para o 36, que é a explicação da parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram aos pés dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino e tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa foi a leitura da Bíblia, onde está escrita a parábola. E agora vamos para as explicações. Jesus mostrava o reino, e o que estava com o coração pronto pegava na hora. E às vezes nem os discípulos entendiam. Parece uma história, mas é um recado. O reino dos céus é semelhante. Escreva essa expressão, é semelhante. O que é? Nós somos imagem e semelhança.
o reino é semelhante, tudo que tem representação visível é semelhante ao invisível. Semelhante é porque é parecido. É o mais próximo que você pode entender no natural, mas é sobrenatural. Semelhante é porque na semelhança você entende mais fácil, na comparação e na analogia você entende mais fácil. Todo mundo vai reinar? Não. Existem 3 públicos na terra. Primeiro, os que não foi salvo, que é a maior parte. Segundo, os que foram salvos. E terceiro, os que vão reinar, que é mais ou menos 1%. Primeiro, os não salvos. Qualquer um que não acessou o sangue do Cordeiro. As parábolas é para os reinantes. Quando seu coração entender isso, você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda, vai aprumar. Tem pessoas que nunca pisaram pé em uma igreja e são salvos porque acessaram o sangue. Entenda essa divisão, são 3. O reino tem a ver com o governo. Não salvação tem a ver com o inferno. Salvação tem a ver com o paraíso. Os 3 públicos têm 3 destinações. Os não salvos, a destinação é o inferno. É injusto? Não é, porque a justiça dele não falha. Ele falou: vou te dar o sangue do Cordeiro para você se livrar disso, e não paga nada. Você pode simplesmente acessar o sangue, e isso tira seu ingresso do inferno. Os salvos vão para o caminho, paraíso. É um lugar onde na terra tem um lugar chamado Hades, e lá tem uma divisão do hall do inferno e do paraíso. No paraíso é onde tem a árvore da vida. É a mesma árvore que estava no jardim do Éden, está no paraíso. Salvou, vai para lá. Morreu salvo, vai para o paraíso. Morreu não salvo, fica no hall do inferno. Até a inauguração com pressão, o inferno. Vai ter a inauguração depois, o fim da inauguração. A palavra diz: o inferno vai ser lançado no mar de fogo. O dia da ira do vingador, que é o Deus vivo. O inferno é muito quente. Não foi visto nada tão quente como o inferno aqui na terra. Só que é gelado perto da ira de Deus. O inferno foi algo que Deus criou para Lúcifer, demônios e anjos caídos. Não foi para o homem. O homem insiste em ir para lá. Quem colocou a gente na rota do inferno foi Adão. Tem que resolver essa treta com ele. Para ter acesso a quem nos resgatou, fala diretamente com ele, que é o rei. O que é ser um reinante? É alguém que coloca o coração empenhado para o reino. Quem governa, só quem não vai governar já começa a governar agora. Capítulo 24, ou versículo 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus, que é no plural, é de todas as galáxias, de todas as religiões celestiais. Tem o céu 1, céu 2 e céu 3. Se os não salvos apontam para o inferno, os salvos apontam para o paraíso. O que é nosso? A terra a partir da terra, a Nova Jerusalém, a cidade cúbica. Os ceifeiros são a figura, e essas figuras vão praticar o que está escrito aqui, mas essas figuras vão assistir a gente fazer algo que eles vão assustar. O apóstolo Paulo fala que nós vamos julgar os anjos. Existem quantos céus? São 3, mas dimensões são mais que 3. Céu 1 é o que vejo ao meu olho nu. Céu 2 é o céu de potestades, de uma energia de governo sobre geografias. Céu 3 é onde está o trono. Quando você entende o que é governo e entende o que é reino, seu coração explode por isso. Ser seguidor de Jesus e conhecer o reino é diferente. A diferença de salvação e reino. Salvação, você não precisa ir no prédio de uma igreja. Quando Jesus propôs a salvação, não tinha prédio de igreja. É interessante que você vá, tenha uma comunidade e você tem que ter unidade. Falaremos disso mais à frente. A salvação é pelo sangue, é um ritual. Eu acesso o sangue com o meu coração e ele começa a correr dentro de mim e me lava, me sara, me cura e me transforma. É um processo de regeneração. A gente tem 2 identidades, a da criação, que o homem derrubou ela, mas você tem que acessar ela também, e a da regeneração. A da criação, mesmo sendo deturpada, você precisa dela, senão você não entende a segunda. Assim como quando você vai entender a graça, você precisa de entender a lei. A lei do Velho Testamento e a graça do Novo Testamento. Não se entende a graça se não se entender de lei. O
O reino você acha que é um momento onde você irá viver, mas quando entende que irá reinar na terra e você entende e começa a viver, e aí você se assusta porque o reino já começou. Quem é as pessoas do reino? O reino é um período de governo de Jesus na terra por 1000 anos, e esse governo vai ser estabelecido por nós. E isso é assustador, porque 99% das igrejas não pregam o reino. E Jesus só prega o reino. Tem umas igrejas que prega pobreza, tem umas que prega só a graça. Pregar a graça não é errado, mas não faça a graça entrar no coração de uma pessoa a ponto dela não entender que existe o X da questão. Tem que ter balanceamento. Nós vamos reinar por 1000 anos e Jesus, ele é gracioso. Nós estamos na dispensação da graça, mas nem tudo é graça. É impossível aprender sobre o reino sem pegar as parábolas, que são os recados, e sem pegar Apocalipse, que é a ponta da rampa. Apocalipse significa revelação. Hoje, se te perguntar onde tem mais gente, no reino, no paraíso ou no inferno ganha disparado. Por causa da apostasia, frieza da fé, as pessoas seriam contra casamento nos últimos dias. A Bíblia alerta sobre os últimos dias serem assim. As pessoas odiariam a religião pura e simples, e aconteceria uma coisa chamada relativização, que é o que já acontece. As pessoas repudiam a palavra, que faz com que a geração que tem a maior informação do mundo não prospere. Se você entender que é você, quem é você, você já começa a reinar a partir da terra. Versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Esse homem que semeia a boa semente é Jesus, e ele está fazendo uma comparação e te mostrando. Versículo 25. Mas dormindo os homens, anota aí, tempo de letargia. Então vai acontecer um tempo onde quase todo mundo vai dormir, inclusive os filhos vão dormir. Versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. O inimigo vem quando você dorme. E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Por que trigo e joio? Jesus fala que ele é o pão que desceu dos céus e o pão vivo que desceu dos céus. Por quê? Trigo só tinha no Oriente Médio e teve uma forma que o trigo dominou a humanidade. E hoje todos os continentes têm trigo, e trigo é uma linguagem, não é mais só uma planta. Por que Jesus é chamado de pão vivo? Porque pão é acessível a qualquer cultura. Qualquer cultura tem pão. O trigo dominou a agricultura mundial. O trigo foi esparramado no mundo. E Jesus usa a linguagem do trigo pensando em uma única coisa, no pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então esse pão vivo que desceu do céu, ele pode ser comido e pode ser nutrido por qualquer pessoa, de qualquer geração, de qualquer poder econômico e cultural. Então Jesus é para todo mundo, mas nem todo mundo acessa. Então a última fase é sobre dormir. E quando você dormir, vem alguém para te roubar. É um tempo de letargia. E quem é salvo pode perder a salvação? A resposta é: quem falou que a pessoa é salva? A salvação não tem um sensor do lado de fora, é só do lado de dentro. A salvação é no Espírito. Então, quando a pessoa sabe, a certeza é no Espírito. A própria palavra diz. Então, no capítulo 25, que horas que o diabo vai entrar no meio de uma conversa? Quando você estiver dormindo, e você vai ficar arrasado, porque o inimigo entrou quando você parou de vigiar. Na Bíblia diz: vigiai e orai. É uma sequência, é um código. Porque que vigiar é mais importante que orar? Porque orar, para quem não vigia, é só uma reclamação. E quando você vigia e ora, você tem clamor. Mas o vigiar significa: eu estou atento, eu não vou baixar a guarda. Vigiar é estar pronto. Quando você ora sem vigiar, você vai bater na porta de uma festa e o dono da festa vai falar assim: eu não te conheço. Não, mas eu orava, mas você não vigiou. Quando a gente for falar das 10 virgens, você vai ficar chocado, porque as virgens apontam para alguém puro, alguém santo. Só que 5 ficou do lado de fora e 5 entrou. E por quê? Porque elas vigiaram mesmo dormindo. E como vigia dormindo? O
código é: não durma sem azeite, não durma sem o Espírito Santo. Não adianta só crer e não estar cheio. O vigiar é uma coisa e o orar é outra. Lembra dos 300 de Gideão? Eram 30.000 e eles oraram e falaram: Senhor, ajuda nós. Os medianitas têm 130.000 e nós só temos 30.000. E o Senhor falou: então tira os 20.000 aí. E tira os medrosos, e sobrou 10.000. E o Senhor falou: agora põe eles para beber água. Escolheu só 300 e falou assim: os 9.700 que baixaram a cabeça igual cachorro para beber água e lamber a água estão fora. Mas os vigilantes que se agacharam e pegaram a água são vigilantes espertos. Tem a parte da serpente e da pomba, que é o que Jesus falou. Sejam simples como a pomba e sagazes como a serpente, senão você não consegue entender os tempos. E Jesus mandou levar só os vigilantes. Imagina isso, ter que matar todo mundo só com 300? Você pede ajuda e Deus está ajudando. Você acha que Deus não está ajudando em nada, mas só depois vai entender que Ele está ajudando. Se você for pedir ajuda para o Senhor, fique em paz. Ele vai te falar: pega só quem governa. Se você pegar os governantes, você vence, mas se você for com os trapalhões junto, vai dar tudo errado. Então pega só os governantes, quem entende de guerra, só quem é vigilante, porque não adianta muita oração sem vigilância, muita armadura e espada sem vigilância, morre todo mundo. E os 300 vigilantes pegam uma estratégia, e o som dos vasos quebrando foi tão assustador que os 130.000 correram, foi uma vergonha. E eles eram vigilantes e atacaram quando o inimigo estava dormindo. Olha o código de guerra. Dormindo está falando de você relativizar, de entrar em apostasia, esfriar seu coração. Mas veja só, os 300 lutaram com os 130.000 sem fazer força, porque eles pegaram os outros dormindo. Isso é uma arte. Estejam vigilantes, mantenham vivos na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. O que é vigiar? É alguém que está esperando. O vigia não senta e diz: aqui está tudo bem. Ele não é vigia. O código: espere pelo pior e viva o melhor, mas sempre esperando, senão não é um vigia. Aquele que não cochila e te guarda, que é o guarda de Israel, ele não dorme, está escrito. Ele é vigilante por você. Esse é um recado para você. Agora o versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, na frutificação, vai acontecer os problemas também. Então o Senhor nos chamou para reino e sacerdócio. Reino é governo e sacerdócio é servir. É impossível reinar sem servir. Impossível reinar sem ser vigilante. Alguns de vocês não têm sido vigilantes no casamento. E vocês estavam em adultério. E quando fala vocês estão em adultério. E quando fala vocês estão, é porque quando o marido entra em adultério, vocês dois estão em adultério, porque vocês têm aliança, vocês têm unidade. E sabe por que isso aconteceu? Falta de vigilância. Você é um sentinela do reino. Quando você entende os sinais, você não deixa isso acontecer. Vigilante não é alguém ciumento. Vigilante é alguém que está preparado até a morte para guardar o que é seu. A vigilância aponta para as vestes, aponta para armamento, para escudo. Então você tem que tratar sua casa como um quartel-general. Exemplo: na sua casa não frequenta qualquer pessoa, não entra corvos. Só entra quem tem o coração aberto para receber a palavra. Não queira dentro da sua casa gente que tem olhar de maldade para os seus filhos, para o seu cônjuge ou para você. Não entra. A vigilância é esta, alerta o tempo todo. Descanse na vigilância, desfrute sempre, esperando que o inimigo está em volta. A palavra fala que ele fica ao derredor, significa que ele não pode entrar na sua esfera de segurança, a não ser que você durma. Lá em Mateus 25:3 diz: portanto, vigiem, pois não sabe o dia nem a hora. Por isso, você tem que vigiar, porque está muito, muito perto. Essa é a parte boa. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com eles, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso.
E os servos lhe disseram: Quere, pois, que vamos arrancá-lo? Então o servo que ajudou também foi o servo que largou. E agora eles estão querendo resolver, dizendo: Vamos lá arrancar. Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E que sabedoria é essa de não tocar no joio enquanto o trigo está frutificando? Se você entende de plantação, vai saber que se entrar na plantação para arrancar certas coisas, você vai arrancar grande parte do trigo. Então o trigo precisa amadurecer e na hora de ser ceifado, você faz a divisão. Então todo mundo está no campo. E na palavra fala que os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Só que o campo está branco, cheio de trigo e joio. E na hora que vier o ceifeiro é os anjos. Eles vão vir, colher e vão separar o joio. E o joio vai ser juntado e queimado. Então os ceifeiros são os anjos. O semeador é Cristo. E quem é que dorme? Nós, os filhos, estamos dormindo. Quando dorme, o inimigo entra. E quando ele entra, ele planta o que ele quer. Então é plantada uma palavra na sua vida e você fica um mês sem fazer nada. O inimigo entra e vê e você dorme e aceita o inimigo entrar. O problema é que a maioria de nós estamos dormindo e acordou hoje, mas era para ter acordado há uns 20 anos atrás. Só que isso não interessa mais. O que interessa é o não durma mais. E se for dormir, que é o provável que aconteça, não durma sem azeite, não durma sem o Espírito Santo. Versículo 28. E ele lhes disse: O inimigo é que fez isso, e os servos lhe disseram: Quere, pois, que vamos arrancá-lo? Não adianta arrancar. A pior coisa que tem é quando você quer expulsar alguém de dentro de uma colheita. Você vai matar um monte de trigo. Então o recado é: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te renovará. As parábolas são recados para quem acorda. Quem está dormindo não vai receber o recado. Versículo 29. E ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, que é na volta, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-os em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então começamos por essas parábolas, porque ela é a mais simples, porque Jesus explica. A explicação está no versículo 36. E a maior parte das parábolas não tem explicação. E se no capítulo 36 os discípulos pedem explicação das parábolas, significa que não é interpretação de texto. Ele está falando do celeiro dele, que vai ser queimado, e do joio, e o joio vai ficar muito assustado. Versículo 37. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente é os filhos do reino. Queira ser uma boa semente. E o que ele está semeando nessa geração? Nós. O joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Imagina! Os discípulos andavam com Jesus, ouviam ele o tempo inteiro e não sabiam o que eles estavam falando. Imagina os de fora. E quem que ele estava procurando com esses recados? O José de Arimateia, os Lázaros, os que são filhos do reino. E os discípulos de Jesus faziam parte do discipulado e não entenderam. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Iniquidade é igual a servo que não cumpre o mandato, que não cumpre uma tarefa. Iníquo é um sacerdote que não cumpriu algo. E quem é o ímpio? O ímpio faz parte do não salvo. O iníquo faz parte do salvo. O iníquo não vai entrar. Iniquidade eu te dei isso para fazer e você não fez, você também vai junto. Iniquidade é um negócio que você não pode entrar. E o reino é para os filhos. Não se governa no reino se você não se enxergar como filho. Iniquidade o Senhor te coloca para fazer algo, te deu uma ordem e você não fez. E na sua parte sacerdotal você está numa grande falha.
O joio e o trigo é bem parecido de longe, confunde, mas vai chegar o dia. Então a iniquidade é só sobre servos. Ímpio é o não salvo, iníquo é o salvo, e o que reina, esse é o governo. Ele já não fica querendo ou deixando de fazer, a vida dele é para isso. O reinante não faz nada que não for para o reino. Se você for um filho da iniquidade, você não reina na terra. Versículo 41. Vós que cometerem iniquidades, não vai reinar, não tem como. Ímpio é o não salvo. O ímpio, ele debocha. O ímpio não é nem digno de dó. 42, versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno não foi feito para o homem. Frisa bem isso, o inferno não foi feito para o homem. Faça uma prática em sua vida. Todos os dias, feche os olhos por 1 minuto. Medite sobre as pessoas que estão indo para o inferno todos os dias. Pense nas crianças que estão sendo abortadas, nos filhos que estão sendo assassinados, nos pais de famílias totalmente desgovernados, nos religiosos que têm matado as pessoas. Pese seu coração por isso, chore e se revolte por isso. É muita gente nessa geração. Você precisa entender porque o fim vai ser fogo. O fim é fogo porque tudo precisa ser purificado novamente, porque Deus é puro, a justiça dele é pura. Tudo vai passar no fogo. Eu e você vamos passar no fogo. Você não tem que ter medo do fogo. Na palavra fala que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Então todo mundo vai ter que passar. Há religiões que falam que você tem que purificar sua passagem aqui na terra, mas você não purifica a si mesmo. Todas as coisas vão ser passadas pelo fogo. Então, o próprio inferno, que é fogo, é gelado perto da ira do vingador. Quebrante seu coração por isso, porque esse tanto de gente que morre sem salvação é porque não abrimos a nossa boca para pregar o evangelho, porque não transbordamos para as pessoas aquilo que corre dentro de nós, que é Cristo. É um recado para nós. Somos iníquos, porque sabemos que somos filhos e estamos desobedecendo o que Ele colocou dentro de nós e dando desculpas, achando que não sabemos falar, que não sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Agora imagina só, José do Egito ou Davi ficar dando desculpas. É só fazer aquilo que Ele colocou dentro de nós. Porque Deus é o vingador? Já se perguntou? Porque vingança significa dar frutos, ou seja, o cumprimento. A vingança não é alguém que está chateado. Essa é uma forma errônea de entender a palavra. Vingança. Vamos exemplificar. Quando um antigo fala, essa árvore vingou, significa que ela deu fruto. Outro exemplo, uma pessoa quando quer vingar de alguém que faz algo para ela, ela dá o outro lado do rosto. Isso é vingança. Isso é dar fruto, fruto de justiça. O perdão é uma vingança. Cumprir a palavra é uma vingança, e Ele é o vingador por isso. Várias pessoas mataram diversas outras pessoas, só por não serem aquilo que Ele chamou. Ele vai vingar de todo mundo. É o dia poderoso. E sobre religião? Religião é só uma comunidade. Vamos colocar ela no lugar dela. Exemplo. Com base bíblica, só tem 6.000 religiões mais ou menos. Você precisa saber o seguinte: todas as religiões são comunidades. Todos os grandes líderes da religião, você pode aprender o que quiser com eles. Está tudo certo, só não esqueça de ter o sangue puro de alguém que não errou. Exemplo, o Siddhartha Gautama, que é Buda, você vai lá onde estão os restos mortais dele. Ele está lá. Com todo respeito, ele era
um cara brilhante. E ele enxergou várias coisas e ensinou coisas muito boas, inclusive. E vários princípios que são bíblicos, que veio antes dele, inclusive. Você vai ver Maomé, que são dos muçulmanos, e com todo respeito, muçulmanos é filho de Deus, filhos de Abraão, filhos de Agar com Abraão, que gerou Ismael. Então, religião são comunidades, culturas. Nenhuma religião te leva para o inferno e nem para o céu. Precisa colocar a religião no nível dela. Nenhuma religião vai para o céu. Não vai ter religiões lá no céu. Não vai ter as bancas das religiões lá no céu. Imagine só a cena. Você lá perto de Jesus e fala: a gente é de tal religião. E Jesus fala: nem você que fala que me ama vai entrar. Imagina você que fala que é da religião X. Mas contudo, você pode continuar na sua religião. Religião é uma comunidade, só que você tem que tomar cuidado com a religião que te afasta do cristocentrismo, onde Jesus é o centro. Cristianismo não precisa de um templo. O templo foi derrubado. Cristianismo é um lifestyle, que é um estilo de vida. E é se parecer com ele, com Cristo. Se cristianismo fosse uma religião, teria que ser judaica, porque o líder da religião é judeu e não deixou de ser judeu. Participe de uma religião, de uma comunidade, pois isso faz bem, mas coloque a religião no lugar dela. Cada filho é maior que todas as religiões juntas. Cada filho é maior que todos os principados e potestades e dominadores desse mundo juntos. Cada filho é maior que o diabo. Um único filho, imagina dois. A religião é sobre uma linguagem, um código cultural, uma comunidade. Jesus é o centro de tudo. Você acha que você ama Jesus por causa da religião? Você ama Jesus quando você tem sua própria experiência com Ele. Então, religião não tem a capacidade técnica, nem almática, nem física, nem metafísica para te levar para lugar algum. Mas de cultivar amizade, de ajudar outras pessoas, ela tem. Ela é muito boa, mas só coloque a religião no devido lugar. Sirva a sua religião, dê o dízimo e outras coisas, você é livre, mas saiba que só tem alguém que pode salvar. Essa pessoa não é o pastor, não é o padre, não é o rabino, é o Cristo. Só Ele pode salvar. Preste atenção. Você que nunca acessou esse sangue, você que sempre fugiu de Jesus, quero propor para você acessar o sangue. Fale: eu acesso o sangue de Jesus agora. Entenda por que precisamos ser salvos. Porque em Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem arrumou esse problema para a gente foi Adão. Você que estava afastado e que estava se sentindo escravo e parecia que estava longe, diga: eu estou de volta à mesa. Você vai se sentar na mesa de novo. Acessar o sangue e voltar à mesa, porque essa mesa não é a mesma sem você. Essa geração não consegue resolver as tretas dessa geração se vocês não estiverem à mesa. Feche seus olhos agora e vamos fazer uma oração. É uma oração de entrega, é uma oração de pessoas que vão acessar pela primeira vez o sangue, e o ouro líquido vai escorrer do trono, e o ouro líquido representa a glória de Deus, e vai passar pelo Calvário, e vai escorrer dentro do seu coração, e vai te regenerar. Feche os seus olhos e diga: Pai, em nome de Jesus, abra os céus agora, e diga: eu acesso o sangue de Jesus agora, que eu receba a purificação que vem do trono. Eu acesso o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu acesso a liberdade. Eu acesso um compromisso agora, direto com a fonte, de transbordar esse rio que começa a fluir através de mim agora. Acesso o compromisso de ser um governante aqui na terra. Eu reconheço, e agora sou chamado de filho. Eu sou filho amado, e me enxergo como filho. Eu vou reinar aqui na terra. Eu acesso o sangue do Todo-Poderoso Jesus. Ele me livra do pecado, da injustiça, e no juízo me faz governar com meu Deus. Repita isso. Eu sou nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo.
Eu sou filho do reino, eu vou ativar outras pessoas. Eu deixo a iniquidade de lado e me sento à mesa. Estou de volta. Eu tenho Cristo em meu coração agora. A minha obrigação é só com o Senhor Jesus. Ele me dá agora palavras novas, uma linguagem nova, uma ousadia, uma intrepidez. E Ele me coloca para andar com um povo novo. Pessoas novas vão se ajuntar a mim, porque eu preciso cumprir um chamado. O meu Senhor é um Deus de novidade e me chamou para sentar à mesa de novo. Eu sou bem-vindo, sou amado e toda a culpa que estava sobre mim caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu sou bem-vindo de volta a casa. Eu sou filho amado, eu sou nova criatura e o velho homem já morreu. Amém. Isso se chama regeneração, é o nível mais pesado da identidade. Transformação é quando não tem volta. Somos agora irmãos em Cristo, se sinta amado. Nós não nascemos para iniquidade, não nascemos para sermos arrasados pela promiscuidade, nem pela perversão. E quando você tira o Senhor do centro, você fica propenso a fazer todas essas coisas. Mas as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Acesse essas misericórdias. A chuva de prata na Bíblia é a sabedoria, mas o ouro líquido é assustador. É a própria glória de Deus sendo transferida para nós. Acesse isso e se sinta amado. Porque tantas pessoas não se sentem amados. Hoje a forma mais poderosa de travar um filho é fazer distorção na própria imagem que ele tem dele mesmo. Bloqueio de autoimagem. Repita: eu sou um filho do reino. E os campos estão brancos, e eu vou ajudar o Filho do Homem a plantar o reino na terra. E o reino começa a partir da minha casa, e o reino começa a partir da minha vida. E o Senhor é comigo. Eu nunca estarei sozinho. Eu vou usar essa energia do reino para conectar com outros filhos e acelerar a volta daquele que vai governar por 1000 anos aqui na terra. Comece a ver Jesus voltando num cavalo branco, vestes finíssimas de linho, olhos em chamas de fogo, cabelos brancos, e que está voltando com a ira do vingador para governar sobre a terra, com um cetro de ferro na mão direita. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E você nunca viu alguém com tamanha ira do alto, igual a essa. Nunca foi vista na terra, e ele te dá um recado. Eu estou chegando para ter um tempo de governo aqui na terra. E essa foi a leitura da primeira parábola das 33, e eu espero que ao final seu coração esteja cheio desse fogo de Deus, que ele incendeie o seu coração. E quando você terminar as 33 parábolas, a sua vida nunca mais será a mesma, pois foi ativada a sua identidade aqui na terra. Obrigada.